Você sabe qual será o recurso natural mais importante para o Brasil no futuro? Acredite, não é o nióbio ou o ferro, mas a água. Usamos a água para o lazer, como também para higienização, seja nas nossas casas, indústrias ou então hospitais, e como recurso indispensável à agricultura. A vida como conhecemos, literalmente, não existe sem a água. A ONU estimou que até 2050, 5 bilhões de pessoas sofrerão com problemas de falta d'água. E o Brasil tem as maiores reservas de água doce do mundo, tendo um montante de 12% de todo o volume disponível. A água é indispensável para nós, e utilizá-la com ética e eficiência é essencial a todos os ramos produtivos. E para utilizar essa água, muitas vezes nós temos que usar equipamentos específicos chamados de bombas e tubulações. Meu nome é Fernando Santos e hoje nós começamos o nosso curso sobre bombas e tubulações, em que aprenderemos com a linguagem simples e acessível, orientada para o nível técnico, apesar de que esse curso teria me ajudado bastante enquanto eu estava na faculdade. Desde os princípios de mecânica dos fluidos até a especificação e dimensionamento de uma instalação hidráulica de pequeno porte. Este é um curso que será indispensável para quem quer trabalhar na área. Então vamos lá começar? Então agora a gente vai começar a nossa primeira aula de bombas e tubulações. E o assunto de hoje são justamente os fundamentos envolvidos na chamada mecânica dos fluidos, que nós vamos utilizar ao longo de nosso curso inteiro. E para a gente começar a falar sobre mecânica dos fluidos e sobre essas propriedades, é importante a gente definir antes de qualquer coisa o que é um fluido. Então a água é um fluido, o ar é um fluido, a fumaça é um fluido, o sangue é um fluido. O que é que vai definir isso, certo? E a definição formal é um estado de um meio material que não consegue resistir a tensões tangenciais. Fernando, eu não entendi. Não tem problema, a gente vai explicar aqui. O que são essas tensões tangenciais? São tensões equilaterais. Então imagine essa situação aqui, em que essa parte central representa justamente um fluido. Aqui nessa parte de baixo eu tenho uma superfície que é fixa. E na parte de cima eu tenho uma superfície que ela é móvel. Eu tenho inicialmente o estado de equilíbrio. E aí eu vou adicionar uma força nessa parte de cima. Quando essa parte de cima receber uma força, ela vai começar a se deslocar. E o fluido que estava aqui no meio, ele vai se deformar. É importante falar que mesmo os sólidos, eles também fazem isso. Quando a gente aplica uma força, e essa força é como a tesoura corta um papel, que é uma força para um lado e uma força para o outro. Força que vai criar um momento cisalhante, que faz uma tendência a cortar o material, a separar em duas partes para direções opostas. Os sólidos, eles também vão fazer essa deformação. A diferença de um sólido para um fluido é que enquanto eu mantiver essa força sendo aplicada, esse fluido vai continuar se deformando. E ele não vai parar de se deformar até que eu retire essa força. E aí vem uma pergunta natural em relação a isso, se eu fizesse isso com piscina e eu empurrasse, por exemplo, uma boia, essa boia ia se movimentar, mas em algum momento ela ia parar. No caso, a boia está representando a minha placa. Se a boia numa piscina iria parar, o que é que ia fazer a placa parar? Que eu acabei de falar que esse fluido não consegue contrabalancear a força. Então, de alguma forma, ele tem que contrabalancear algo para fazer com que essa placa ou boia pare, certo? E uma outra coisa é qual é a importância de saber disso, dessa deformação contínua de um fluido. O motivo para a gente saber disso, eu sempre acho importante a gente explicar não só a matéria, os conceitos, a aplicação deles, mas que a gente consiga contextualizar aquele conhecimento para fazer justamente o que a gente chama de aprendizagem significativa. E uma importância dessa definição é que eu consigo comparar os três estados, no caso sólido, líquido e gás, por meio de duas coisas que eu consigo facilmente verificar, que é o volume daquele corpo
e a forma daquele corpo. Então, quando eu tenho um sólido, o volume daquele corpo é constante. Então, pode ser uma pedra, pode ser um cubo de gelo, pode ser uma estátua de gelo. O volume que ele ocupa no espaço é constante. E a forma daquele sólido também é constante. Eu falei que ele se deforma, mas existe um limite que esse material se deforma e ele é estudado justamente pela mecânica dos sólidos. Mas, em geral, a gente pode considerar que é constante, já que essa deformação é mínima. No caso de um líquido, o volume também é constante. Então, se você tem 1 litro d'água em uma garrafa e passa para uma outra garrafa que também tem 1 litro, mas um formato diferente, ele vai ocupar a mesma proporção da garrafa. Os líquidos, eles vão manter esse volume independente do que aconteça, independente do recipiente. Porém, a forma do líquido, ela vai variar. Como assim? Se você tem um copo que ele é mais baixo e largo, e um copo que ele é mais fino e alto, o líquido vai tomar justamente o formato do recipiente. Já o gás, ele tanto tem um volume variável, como ele tem a forma variável. O gás, por mínimas mudanças de pressão, ele vai mudar o quanto que ele ocupa. Então, se você tem um balão cheio de ar na atmosfera, ele tem um certo volume. Se você entra com esse balão em uma piscina, quanto mais fundo você vai levar esse balão, menor ele vai ficar, justamente porque a pressão está aumentando e o volume está diminuindo dentro do balão. E aí vem uma pergunta, mas os líquidos não são compressíveis de forma alguma? A verdade é que eles são compressíveis. Só que para você comprimir 1% de água, você precisa de 200 bar. 200 bar, a gente está falando na casa de 20 milhões de newton por metro quadrado. Se a gente fosse considerar isso, certo, em um oceano, para que eu tenha uma mudança de 1% do volume da água, eu teria que ter aproximadamente 2 km de coluna d'água, que a gente vai ver que também é uma medida, né, no caso metro de coluna d'água, é uma medida muito usual quando a gente está falando sobre fluidos. Então 2 km no fundo do mar é que eu vou começar a ter alguma mudança significativa sobre o volume. Como ela é muito pequena, a gente vai considerar o quê? Que não vai existir, certo? A engenharia e a parte da tecnologia se difere da matemática e da física principalmente por causa da aplicabilidade daquilo dali. Na matemática e na física, nós temos uma tendência de dizer que infinito é algo que não pode se mensurar. Nas áreas tecnológicas, o infinito pode ser 1 metro ou 2 metros. O infinito é aquilo que não mais afeta ou afeta de uma forma que eu não consigo mais considerar. Para o meu líquido, aqui no caso a água, eu considero que ele é incompressível. Mas na verdade ele é compressível, mas é tão pequeno que eu vou desconsiderar. A gente fala isso que é uma consideração prática. A diferença é tão pequena, mas tão pequena, que a gente simplesmente ignora. E duas considerações práticas muito comuns é que os líquidos, no caso, são incompressíveis e os gases são compressíveis, e que também os líquidos são uniformes. Na prática isso não é verdade. Existem mudanças de concentração, existem particulados, mas que nós vamos ignorar porque eles afetam tão pouco o todo que a gente simplesmente ignora. E aí vem uma pergunta, vamos tentar aplicar esse conhecimento. O mel, ele é um fluido? Eu disse que a importância da gente saber aquilo dali, daquela definição, que quando tiver uma tensão de cisalhamento, é que ele vai escoar. Então, se eu tiver um mel em um recipiente e eu inclinar esse recipiente, o mel vai escoar? Depende. Depende do quê? Se o mel estiver a uma temperatura ambiente, ele vai escoar. Ele vai escoar de forma lenta, mas ele vai escoar. Mas se eu tiver colocado esse mel na geladeira ou então no freezer durante algum tempo, por mais que por fora ele tenha a mesma aparência, ele não vai mais escoar. Então, se ele escoar, ele vai escoar minimamente. É da mesma forma com a água. Se a água ela estiver a temperatura ambiente e a pressão ambiente, ela vai escoar. Mas se eu colocar essa água no freezer, ela pode não escoar. Ou seja, ser ou não ser um fluido depende de algumas propriedades, depende de algumas condições. Porque o mesmo material ele pode ter um comportamento de um fluido ou não, dependendo dessas propriedades. E a gente está pensando em quê? Na aplicação desses conceitos.
Então, se eu estou falando sobre bombas, que são máquinas responsáveis pelo transporte desses líquidos, eu tenho que pensar sobre dificuldade de transportar ou facilidade de transportar. Então a gente vai chegar nessas propriedades e vai comparar algumas dessas propriedades com 3 fluidos. Ou seja, eu estou considerando que esses 3 têm um comportamento fluido, que é o mel, a água e o azeite. A primeira coisa que eu vou pensar em transportar isso é que quando eu transporto uma carga, faz muita diferença o peso daquela carga, a massa daquela carga. Então a primeira coisa que a gente vai comparar é justamente quem pesa mais. No caso eu estou colocando o peso, mas eu estou considerando a massa especificamente. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre o peso. Mas de uma forma ou de outra, se você entender um, você também vai entender o outro. Quem pesa menos é o azeite. O azeite, se a gente tiver 1 litro de azeite, ele vai pesar aproximadamente 900 gramas, ou seja, 0,9 kg. Ou então, se nós formos comparar, a cada 1 metro cúbico de azeite, eu tenho 900 kg. Depois, em relação à massa, que tem a maior massa, é justamente a água, em que em 1 litro de água eu tenho aproximadamente 1 kg de água. Ou então, posso comparar que a cada 1 metro cúbico de água eu tenho 1000 kg. E por último, nós vamos ter o mel. O mel, no caso, ele tem a maior massa, né, o maior peso, considerando esse volume. Lembrando que o peso, para eu saber o peso, eu teria que multiplicar pela gravidade. Então, para cada 1 litro de mel, eu tenho 1,4 kg. Ou seja, a cada 1 metro cúbico eu vou ter 1.400 kg. Ou seja, o mel, né, em relação ao mesmo volume, é ele que vai ser mais difícil de levar. Ele é o mais pesado. Só que aí vamos pensar um pouquinho além disso. Como é que eu vou definir essa propriedade? É bem fácil. Essa propriedade a gente vai chamar de densidade ou de massa específica. E o que é essa densidade ou essa massa específica? É justamente, ela é definida por essa letra que eu vou chamar de ρ, ok? É uma letra grega, e que ela é, a densidade ou massa específica, vai ser definida por massa daquele determinado material, daquele determinado volume do material, dividido pelo volume total dele. Então, se você tem 1000 quilos e você tem 1000 litros, ou no caso 1 metro cúbico, você tem uma densidade de 1000 quilos por 1 metro cúbico, que é justamente a densidade da água. A gente já definiu qual deles é o mais pesado, o mais difícil de levar em relação à massa, mas como a gente está falando de fazer esse fluido escoar, a gente tem que se perguntar quem que vai se mover mais facilmente. Porque aqui a gente não vai levar como se fosse um bloco, nós vamos fazer esse fluido escoar pela bomba. Então a gente tem que se perguntar quem se move mais facilmente, o mel, o azeite ou a água. E aí no caso, aquele que move mais facilmente entre eles é a água. Se você for testar e colocar um copo d'água e virar 2 copos, um com água e um com azeite, eles têm a mesma quantidade, os copos são iguais, você mira na mesma inclinação, você vai perceber que a água ela vai sair muito mais rápido e muito mais facilmente do que o azeite. E por último, se você tiver um terceiro copo, você vai ter justamente o mel. A gente viu anteriormente que a água ela pesa mais do que o azeite, mas não quer dizer que isso faz com que ela seja mais difícil de escoar do que o azeite. É pelo contrário, a água, apesar de ser mais pesada, ela escoa mais facilmente do que o azeite. E aí vem uma pergunta, como é que eu vou explicar que a água, mesmo sendo mais pesada do que o azeite, ela é mais difícil de escoar? Isso é extremamente importante saber essa facilidade ou dificuldade. Eu não consigo definir nem pela minha densidade, massa específica ou peso específico, que nós vamos ver futuramente. A gente precisa de uma nova forma de classificar. A gente precisa definir uma nova propriedade. E essa propriedade a gente vai chamar de viscosidade. Então a viscosidade é uma grandeza que define a dificuldade do meu fluido escoar. Quanto maior a viscosidade, mais difícil é do meu fluido escoar. E aí uma observação, nós temos a viscosidade chamada dinâmica e a cinemática. Quando você estiver estudando, lembre-se que existem duas, para você não confundir em relação às equações. Quando formos ver as equações, eu sempre vou definir qual delas eu vou estar usando. E agora a gente vai comparar justamente aqueles 3 fluidos, aqueles 3 líquidos, por meio da propriedade que a gente acabou de conhecer, que é a viscosidade.
Então a água, ela tem um centipoase, que é uma medida de viscosidade. Do mesmo jeito que o quilograma é uma medida de massa, o newton é uma medida de peso. O azeite, ele tem 84 centipoase, ou seja, ele é bem mais difícil de escoar do que a água. E se a gente considerar o mel, que vai variar de cada mel que a gente testar, fica entre 2.000 e 3.000 centipoase. Ou seja, o mel ele é absurdamente mais difícil de escoar do que a água. O que não é nenhuma surpresa. Se você coloca um copo de água e vira, ele quase que imediatamente vai se esvaziar. Se você pega um copo de mel e vira, você vai ver que vai demorar muito tempo para isso acontecer. E aqui a gente tem a primeira observação em relação a essa unidade de centipoase, que ela é muito usual, certo? Mas ela não é a unidade do SI. E aí a unidade do SI é Pascal vezes segundo, ou então Newton segundo dividido por metro quadrado, certo? Então 1 centipoase é igual a 1 milésimo de Pascal vezes segundo, ou então 1 centipoase é igual a 1 milipascal. Isso é só caso você encontre tabelas com viscosidades com unidades diferentes para você saber que elas podem ser convertidas facilmente usando esse fator aí da tela. E depois é que a gente falou do mel, que ele escoa ou não escoa, dependendo da temperatura. Quanto maior a temperatura, menos viscoso vai ser o mel, mais facilmente ele vai escoar. Quanto mais frio estiver o mel, maior a viscosidade, mais difícil o escoamento. Então essas viscosidades aí da tela são estimativas, certo? Para água, azeite e mel, que vai variar em cada porção, e baseados em uma temperatura entre 20 e 25 graus, dependendo do líquido. Mas, Fernando, e qual é a aplicação disso daí na prática? Eu quero algum significado disso. Um significado fácil de ver é justamente o óleo lubrificante que nós utilizamos nos veículos automotores ou então em motos. E aí a gente tem aqui, ó, no caso, 5 óleos na tela, que eles estão virados em um recipiente que tem a mesma inclinação. E essa marcação de 0W30, 5W30, 10W30, 1040 ou 1540 é justamente a medida de viscosidade do óleo. Quanto mais viscoso, mais difícil é justamente de escoar. E se nós compararmos esse daqui, ó, eles foram virados ao mesmo tempo. Enquanto que o primeiro ele já está quase no final do escoamento dele, o último ele ainda nem encostou no recipiente. E aí, esse é um dos motivos para que você, ao realizar a troca de óleo, sempre utilize o óleo marcado pelo manual do veículo. Porque se você utilizar um óleo diferente, você vai ver justamente problemas acontecendo no seu motor, porque ele não foi projetado para trabalhar com óleos diferentes daquele que foi pensado para o funcionamento. E é apenas uma das diferenças, mas essa é a diferença visualmente marcante, que mudando a viscosidade, o escoamento do óleo vai ser completamente diferente. E aí vem, por que é importante saber as grandezas dos fluidos e dos líquidos? A gente tem que sempre tentar, mais uma vez, aprender algo para aplicar esse conhecimento. E a importância disso é que eu preciso dessas coisas para determinar quais equipamentos que eu vou utilizar, qual é a bomba que eu vou utilizar, quais são os acessórios, qual é o dimensionamento desses acessórios, dessas tubulações. Então, para eu determinar esse equipamento como um todo, eu tenho que saber algumas coisas. E essas coisas são a natureza do fluido, certo? As condições locais e as condições de escoamento. Então, a natureza do fluido vai determinar se eu uso um tipo de bomba, por exemplo, uma bomba de palheta ou uma bomba de engrenagem, que nós vamos ver futuramente no nosso curso. Então, se eu vou usar uma turbobomba ou uma bomba radial. As condições locais a gente vai definir por meio de uma certa análise da situação que está acontecendo. E para entender essas condições, certo, nós vamos nos basear principalmente no conhecimento adquirido nas chamadas leis da hidrostática. São 3 leis que nós vamos ver, que é Stevin, Arquimedes e Pascal. E também algumas outras condições, certo, que nós vamos ver lá no futuro quando estivermos fazendo o projeto de bombeamento de uma estação pequena. E sobre escoamento, uma das principais coisas que nós vamos determinar é justamente o chamado número de Reynolds, que nós vamos ter uma ideia de como acontece aquele escoamento.
E esses assuntos são justamente os assuntos das nossas próximas aulas. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver as 3 leis da aerodinâmica, Stevin, Arquimedes e Pascal, e depois, na nossa aula 3, nós vamos ver o número de Reynolds, que esse é um dos parâmetros mais importantes na mecânica dos fluidos, talvez o parâmetro mais importante de todos. No vídeo de hoje nós vimos a definição do que é um fluido, como também algumas das principais propriedades e a aplicação desses conceitos. Este é apenas o primeiro curso que nós estamos iniciando nas áreas técnicas. Se você não quer perder nenhum desses cursos, como também a continuação desse daqui, lembre-se de se inscrever no canal. Dessa forma, você vai estar por dentro de todo o conteúdo produzido. E se este vídeo te ajudou, lembre-se de curtir. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, podem deixar nos comentários que ficaremos muito felizes em responder. Este vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa um pedrinha por vez. Até a próxima!